Quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar pelo amor que do alto te manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar pelo amor e do alto. Alô, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, você, meu irmão, minha irmã, que está me acompanhando, me ouvindo, nós estamos iniciando esta semana com mais um momento de oração. É o momento em que eu faço uma meditação e depois eu tenho insistido para que todos tenham o seu momento de oração, que derramem suas vidas, seus corações, suas almas no altar do Senhor. Talvez você vá orar sozinho, talvez em família, mas que tenha o seu momento de oração. Nesta semana eu quero iniciar um tema em cima de João 3,16. E nós estamos desenvolvendo a jornada 3,16 aqui na igreja. Tem sido uma bênção muito grande para todos nós. Mas eu quero nesta semana começar com o foco, porque Ele me amou. Eu estive na sede da Junta de Missões Nacionais esta semana e comprei a camisa da campanha da Junta de Missões para esse ano de 2020, porque Ele me amou. E como eu já estava planejando esta jornada, pensando em João 3,16 e pensando em que Deus me ama, porque Ele me ama, então vamos ter sempre esse foco, porque Ele me amou. Eu queria muito, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, meu ouvinte, que nós entendêssemos isso. Ele me amou, porque Ele me amou. Em João capítulo 3, verso 16, o Senhor Jesus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama, e a Bíblia nos diz que Ele nos ama com um amor eterno. Ele nos ama. Eu queria que você entendesse isso. A Bíblia diz que mesmo quando o nosso pai, nossa mãe nos abandona, Deus continua nos acolhendo. Deus não desiste de nenhum de nós. Desculpa, mas nós somos importantes para Deus. Deus faz conta de cada um de nós. Eu quero começar então discutindo isso com você, dizendo isso para você. Eu quero insistir para que você entenda isso, que você receba isso, que você abrace esta mensagem. Deus te ama. Deus te ama. Pode ser que você não se sinta amado pela igreja, pode ser que você não se sinta amado pelo seu cônjuge, pode ser que você não se sinta amado pelos seus filhos ou pelos seus pais, mas saiba, Deus te ama. O que eu puder fazer para te convencer disso, Deus te ama. Saiba disso, receba isso, creia nisso e seja feliz por esta mensagem. É o versículo central da palavra de Deus. É como se fosse o suprassumo da palavra de Deus. Se nós tivéssemos poder para concentrar toda a palavra de Deus num só versículo, esse versículo seria João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No domingo, na pregação, eu mencionei uma frase dita por Lutero. Essa frase, ela me ajudou a entender uma dificuldade que eu tinha. Eu ficava pensando por que Deus criou o ser humano, por que Deus nos fez, por que Deus criou Adão e Eva, por que nós somos criação de Deus, criaturas de Deus, qual o objetivo, por que Deus nos criou.
E quantas vezes disseram para mim, disseram para você, que Deus nos criou para que nós pudéssemos adorá-lo, e que nós fomos criados com esta missão de sermos adoradores, verdadeiros adoradores. Ok, todo mundo que adora a Deus, adora porque é feliz. Então a adoração é o resultado daquilo que Deus fez na nossa vida. Entretanto, não resolvia o meu questionamento. E eu ficava pensando, se Deus me fez para adorá-lo, é porque Deus é vaidoso. Deus cria a raça humana para que a raça humana possa estar curvada diante dele, rendendo louvores a ele, adorando a ele. Até que eu entendi que Deus nos criou para nos amar. Deus é amor, Deus é fonte de amor. Deus exala amor da sua essência, do seu ser. E ele quis então que esse amor fosse canalizado para alguém. E então Lutero disse o seguinte, o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. O amor de Deus não é algo que Deus, ele olha assim e diz, eu amo o ser humano, que vale a pena amar o ser humano. Como nós, seres humanos, às vezes amamos o carro, o veículo que temos, então aquele carro, aquele veículo vale a pena ser amado, você economizou, você investiu, comprou aquele veículo. Ou dizemos, amamos a nossa casa, investimos na casa, então vale a pena, nós adquirimos alguma coisa e vale a pena amar. Ou vale a pena amar o cônjuge, ou vale a pena amar os filhos. Então, você cria aquilo, você ama, o amor de Deus não se destina àquilo que vale a pena ser amado. O que Deus fez? Deus criou alguma coisa que vale a pena ser amado. Então a frase de Lutero é a seguinte, o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. Ele cria, mas cria o que vale a pena ser amado. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou para amá-los. Quando a raça humana toda é criada, Deus faz isso para amar, Deus quer amar. Quando Deus me criou, quando Deus te criou, nos criou para nos amar. Eu queria que você entendesse isso, que você soubesse disso. Deus te ama e Ele quer te amar e Ele vai continuar te amando. Nós não podemos fazer nada para Deus nos amar mais, porque Ele já nos ama com tanta intensidade, como disse Jesus. Nós não conseguimos agradar a Deus, bajular a Deus, adorar a Deus de forma mais exuberante, para que Ele possa nos amar mais. Porque Deus nos ama com toda a sua extensão, com toda a sua capacidade. Ele nos ama, Ele me ama, Ele te ama. Eu queria que você soubesse disso. Eu vou estar durante esta semana e outras semanas seguidas tentando convencê-lo de que Deus te ama. Há uma história que o Max Lucado conta, e eu tenho repetido essa história tantas vezes. Ele conta a história de Bill Tucker. E a história de Bill Tucker? Quando você entra na internet, você acha muitas famílias Tuckers nos Estados Unidos. Mas essa é uma família, talvez uma família hipotética, não sei. Mas ele conta a história dessa família. O velho Tucker abriu falência. Ele perdeu tudo, então ele estava numa dificuldade muito grande. E aí, naquela dificuldade, o cinema da cidade decidiu reformar as poltronas do cinema. E então abriu lá uma licitação, uma concorrência. E o velho Tucker entrou na concorrência e ganhou a concorrência. Só que o grande problema é que o velho Tucker não sabia reformar poltronas de cinemas. Ele não tinha máquina de costura, ele não tinha nenhuma noção de como reconstruir, de como reformar aquelas poltronas. E aí então chovia críticas. E como é que ele vai fazer isso? Se ele não sabe, se ele não tem máquinas, como é que ele vai fazer isso? Mas o velho Tucker comprou uma máquina de costura. Fez um financiamento, comprou e foi buscar a máquina. E o relato diz que quando ele vai buscar a máquina, vai lá, coloca a máquina em cima da picape e na hora de sair o filho, o Bill, diz assim, pai, deixa eu levar a picape. Ele tinha 16 anos, o menino. E ele pega a picape e vem dirigindo a picape. E o velho Tucker vai dizendo para ele, filho, nós vamos vencer. Nós vamos reconstruir aquelas poltronas. Nós vamos pegar outros serviços. Filho, nós vamos vencer. Nós vamos sair dessa bancarrota. E nós vamos vencer. E enquanto o pai está falando, o Bill perdeu o controle da picape e capotou com a picape. E quando ele capota, aquela máquina cai e a máquina se espatifa em vários pedaços.
O Bill, um garoto com 16 anos, ele consegue sair por um vidro, uma janela da picape, o vidro quebrou, ele saiu e tal, e ele está ali olhando os pedaços da máquina. O velho, ele consegue sair, o velho Tucker consegue sair também, e o Bill está lá tremendo, está trêmulo, olhando os pedaços daquela máquina de costura. E quando ele está trêmulo, o velho Tucker vem e coloca a mão na cabeça do Bill, puxa a cabecinha do Bill e diz assim: filho, não fique triste, não fique preocupado, vai ficar tudo bem, filho, vai ficar tudo bem. E quando eu lembro dessa história do Max Lucado, eu fico pensando no meu Deus, esse é o meu Deus. Nós aprontamos todas, nós vamos ao fundo do poço, nós estamos na bancarrota, o nosso Deus vai lá onde nós estamos, e Ele nos abraça, e Ele diz: não fique preocupado, filho, vai ficar tudo bem. Você sabe por que Ele diz isso? Porque Ele me amou, porque Ele te ama, porque Ele nos ama. Eu quero que você saiba disso. Deus te ama. E Ele tudo fez, tudo faz, porque Ele nos ama. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe nossas famílias, a sua família, a sua casa, e que toda a sua família, e a minha família, as nossas famílias, a nossa igreja, possamos viver felizes por saber que Deus nos ama. E tudo o que fez, Ele fez porque me amou, porque te amou. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Pai, muito obrigado porque o Senhor me ama. Pai, obrigado porque o Senhor ama todos que estão agora me acompanhando, me ouvindo, me assistindo. Obrigado, Pai, porque o Senhor ama cada criatura sobre a face da terra. Obrigado porque o Senhor não discrimina ninguém. Obrigado porque o Senhor ama todos nós. Muito obrigado, Pai. Eu quero pedir por cada pessoa que está agora me acompanhando, me ouvindo, me assistindo. Pai, abençoe essas pessoas. Pai, pode ser que algumas pessoas estão desistindo da vida. Algumas pessoas vivendo um nível alto de estresse. Talvez algumas pessoas vivendo uma depressão. Talvez vivendo uma situação de enfermidade. Talvez vivendo um momento em que está tudo acabado. Mas Deus, de que cada um possa sentir a tua mão, os abraçando, dizendo: filho, filha, não fique preocupado, vai ficar tudo bem. Pai, abençoe para que eles possam sentir isso, sentir na alma, através do teu Espírito, que vai ficar tudo bem. Pai, nos abençoe, cuide de cada uma das nossas famílias, guarde nossos filhos e nossos netos, e nos ajude, Pai, todos, a sairmos desse buraco, desse fundo do poço, dessa situação tão difícil, e nos livre de enfermidades. Nos livre, Pai, poupe-nos desse vírus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus então te abençoe, que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, e pelo Espírito dEle, pela palavra dEle, mostrando para cada um de nós que Ele nos amou e que Ele nos ama e que Ele não desiste de nenhum de nós. Agora tenha o seu momento de oração, talvez sozinho, como eu tenho dito sempre. Se você estiver sozinho, derrame a sua alma no altar do Senhor. Se você puder entrar num compartimento que tem uma porta, encoste essa porta, feche a porta. E quem sabe, derrame lágrimas no altar do Senhor. Mas ore, converse com Deus. Converse com Deus sobre a sua vida. Converse com Deus sobre sua família. Converse com Deus sobre nossa igreja. Converse com Deus sobre o nosso querido Brasil. Faça isso agora. Se você está com a sua família, faça isso em família. E que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma linda semana. Em nome de Jesus. E para a glória dEle. Que Deus nos abençoe. Tenhamos toda a certeza que Ele nos amou, que Ele nos ama e Ele não desistirá de nenhum de nós. Amém e amém. Graças a Deus. Possam todos os que aqui estão, bem unidos
estarei.